Tem que ver se o cabelinho tá ok, né? Bora lá. Bom, como todo mundo já sabe, os drones não são mais apenas brinquedos tecnológicos. Eles estão se tornando ferramentas indispensáveis em diversos setores. E no vídeo de hoje vamos explorar os avanços mais recentes em drones e como eles estão moldando o futuro da segurança, da agricultura, da logística e muito mais outras áreas. E como todo mundo já sabe, a inteligência artificial está revolucionando tudo, mas nos drones eles vêm permitindo que eles realizem tarefas complexas de forma autônoma. Com as AIs, os drones conseguem reconhecer objetos, evitar obstáculos e até tomar decisões em tempo real. Então, por exemplo, um drone equipado com uma AI, ela pode identificar alvos específicos em missões de busca e resgate, mesmo em condições totalmente adversas. Isso torna cada vez mais os drones ferramentas super poderosas para transformar tarefas como monitoramento de segurança, logística e mapeamento ambiental, por exemplo. E você já viu aquele enxame de drones, né? Aqueles drones que eles vão praticamente fazendo coisas sincronizadas? E é claro que a gente já viu isso de certa maneira para mostrar algum desenho, fazer algumas luzes, até aí ok. Mas você já imaginou um enxame desses de drone sendo utilizado em áreas como a segurança pública, a agricultura e até mesmo no entretenimento, que é o que a gente normalmente já vê? Então, em missões, né, de busca e resgate, um enxame de drones pode cobrir áreas enormes em muito pouco tempo e localizar pessoas perdidas com muito mais eficiência. Por exemplo, atualmente a gente tem helicópteros fazendo isso, né, olhando de cima. Só que drones sincronizados, você consegue mapear uma área aqui nesse ponto, depois nesse, e eles vão estar em contato um com o outro e vão saber aonde eles já mapearam. E isso vai facilitar o trabalho e vai abranger uma área muito maior e muito mais rápido. Então imagina que esse enxame de drones também pode ser usado para nossa comodidade. Então no futuro esses enxames de drones poderão realizar entrega em massa em grandes cidades, reduzindo assim congestionamentos. Então você não vai precisar de uma moto ou de um carro ou de alguma coisa para fazer essa entrega. A gente poderá ter esse enxame de drones para poder fazer essas inicialmente pequenas entregas e depois sim produtos cada vez maiores. Agora, os drones estão sendo cada vez mais equipados com sensores avançados e sistemas de detecção. O que seria isso? Então, os drones modernos eles estão equipados com sensores cada vez mais avançados, como com câmeras térmicas e os chamados LiDAR. Eles permitem captar detalhes que seriam invisíveis ao olho humano. Por exemplo, as câmeras térmicas elas ajudam a identificar pontos de calor em incêndios florestais ou a localizar pessoas em áreas de desastre, por exemplo. E com os chamados LiDAR, os drones podem criar mapas 3D extremamente precisos, usados em planejamento urbano e até mesmo monitoramento ambiental. E agora mais algumas aplicações é que os drones podem ser usados na área médica e de emergência. Então imagine que em situações de emergência, os drones podem fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Eles estão sendo usados para entregar medicamentos, desfibriladores e outros suprimentos em áreas de difícil acesso. E aí, durante certos desastres naturais, os drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos localizam vítimas rapidamente e ajudam a salvar essas vidas. E o impacto disso é que essas aplicações já estão em uso e prometem transformar completamente as respostas a emergências no futuro, por exemplo. Agora vamos falar de segurança pública e como é que os drones podem ser utilizados para enfrentar criminosos e evitar ou pelo menos detectar pequenos furtos. Então, na segurança pública, os drones estão se tornando extremamente valiosos para as autoridades policiais e serviços de emergência. Eles estão sendo usados para monitorar, por exemplo, multidões em grandes eventos, ajudando a identificar e a prevenir incidentes de segurança. E aí vai desde patrulhas policiais, eles podem acessar áreas perigosas sem colocar um oficial em risco e também proporcionando imagens aéreas em tempo real para operações táticas.
Então a gente pode ter uma operação sim ocorrendo em campo, mas a gente ter a ajuda de drones ou enxame de drones, como a gente já viu, e aí durante perseguições, por exemplo, os drones podem ser equipados com câmeras de alta resolução e aí auxiliam na localização e captura do suspeito. Então tá cada vez mais difícil, né, para os bandidos fugir e conseguir se esconder em algum local. E com uma câmera térmica você consegue localizar aquele sujeito que pode estar escondido. Agora vamos falar na área agrícola, né, e pulverização e monitoramento ambiental. Então, na agricultura, os drones estão sendo utilizados para ajudar a aumentar a produtividade de maneira sustentável. Eles são usados para pulverização de defensivos, análise do solo e monitoramento de plantações. E os benefícios disso é que eles conseguem aplicar produtos com precisão, economizando recursos e reduzindo os impactos ambientais. E também, é claro, no monitoramento ambiental, os drones podem ajudar a identificar certos desmatamentos, acompanhar mudanças climáticas e até mesmo a analisar a qualidade da água. Uma outra área que ele pode também ser utilizado é em inspeções industriais e na área de infraestruturas. Então, empresas de energia e construção estão utilizando drones para inspecionar infraestruturas que estão críticas, como redes elétricas e pontes, por exemplo. Imagina você conseguir ir numa ponte, analisar uma estrutura que ela pode estar em rompimento, ela pode ter uma rachadura. Então você não precisa ter uma pessoa para se arriscar a ir lá e fazer isso. Um drone em alta resolução pode, de maneira prática, ir perto desse ponto e visualizar isso em uma alta definição. Então isso reduz, né, o custo e aumenta a eficiência, permitindo uma manutenção preventiva cada vez mais rápida. E uma coisa que é super maneira, né, são as entregas autônomas. E será que isso seria o futuro do e-commerce? Então, empresas como a Amazon e a UPS estão testando drones para entregas rápidas, especialmente em áreas congestionadas ou completamente remotas. E esses drones já estão sendo usados para entregar medicamento em locais de difícil acesso, uma solução que pode sim salvar muitas vidas. E no futuro, as entregas por drones poderão ser parte do nosso cotidiano, reduzindo prazos e custos logísticos. Então imagina um drone chegando no seu apartamento pela janela e não pela porta. E para quem já viu aí o filme Jogador Número 1, sabe do que eu tô falando, já viu o dronezinho entregando uma pizza ali, né, na janela do protagonista ali do filme. E agora, no mundo do entretenimento e das mídias, como é que será que eles estão funcionando? Nessa parte, os drones estão criando experiências visuais cada vez mais incríveis. Eles já substituem fogos de artifícios em show de luzes e oferecem perspectivas únicas para filmes e eventos esportivos, por exemplo. E aí, cada vez mais a gente vê shows com drones sincronizados, criando imagens cada vez mais dinâmicas. E no cinema, os drones oferecem um ângulo que seria impossível captado pelas câmeras tradicionais. E até mesmo por helicópteros, né, que antigamente faziam aquelas câmeras vista de cima, na vista do pássaro, né? Só que um drone ele pode, por exemplo, entrar em um prédio e acessar locais que um helicóptero não poderia estar entrando. E de uma forma muito mais fluida, muito mais rápida e muito mais dinâmica. Então você sabe, né, que os drones estão se tornando cada vez mais inteligentes e versáteis e as suas aplicações só tendem a crescer. Então, desde salvar vidas em emergências até revolucionar a logística e o entretenimento. E com isso, o futuro dessa tecnologia promete ser fascinante. Então, qual a aplicação dos drones que mais te impressionou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso e se inscreva, claro, aqui no canal para mais conteúdo sobre tecnologia e inovação. É isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement.